A vida pode sim ser mais leve. É uma alegria para mim novamente estar aqui com você, trazendo sempre essas reflexões para que a gente possa viver melhor a nossa vida, aprendendo com os erros e com os acertos do passado, vivendo melhor no presente e construindo o nosso futuro. A sugestão de hoje para a nossa reflexão, sempre em conjunto, é: cuide bem de quem você ama. Você sabe muito bem que nós, seres humanos, ainda, digamos, somos poucos limitados, em determinadas questões. Sobretudo, em muitos casos, nós precisamos perder para valorizar. Nós temos uma tendência a banalizar tudo aquilo que nós temos em abundância. Se você tem tempo demais, você despreza. Se você tem recursos financeiros excessivamente, você despreza também. Você às vezes despreza a atenção, o carinho de uma pessoa que divide a vida com você. Nós normalmente fazemos isso, e é claro que aqui é sempre uma reflexão em conjunto, Nós estamos todos refletindo e aprendendo juntos. Acho que isso é o maior barato de toda a história. Mas trazendo essa reflexão aqui, eu te pergunto: será que você tem cuidado bem daquela pessoa que você ama? Olha só. Nós temos uma tendência, como falei agora há pouco, de banalizar aquilo que nós temos em abundância. Às vezes temos uma pessoa ali que divide a vida com a gente, pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, seu filho. E aí, com o passar do tempo, a vida sempre, naturalmente, claro, assim como a vida nos trouxe, a vida nos leva, E daqui a pouco nós nos vemos perdendo aquela relação, perdemos aquela pessoa, seja por uma circunstância, aquele filho que vai morar em outro país porque vai estudar, ou quem sabe aquele filho que vai casar, vai sair da nossa casa, vai seguir o seu caminho, assim, por exemplo, como nós fizemos naturalmente, Ou será aquela pessoa que chegou o momento dela de voltar para a pátria espiritual? Pois é. Nós temos que começar a ressignificar isso e aprender a valorizar antes mesmo de perder. E de preferência, muito, muito, muito antes de perder. Qual foi a última vez que você falou para uma pessoa que é especial para você o quanto ela representa para você? Talvez as brigas do dia a dia nos impeçam de ver a beleza das relações, dos relacionamentos, do aprendizado. Aquele marido tão difícil, quem sabe não vale a pena ressignificar a nosso ponto de vista para entender que foi aquela pessoa tão difícil, muitas vezes quase que insuportável, que nos trouxe aqueles filhos que nós amamos. Ou quem sabe aquela esposa que tanto pega no nosso pé e age diferente do que muitas vezes a gente idealizaria. Será que aquela mulher não é nossa companheira? E o nosso pai que tanto nos cobra, nossa mãe que muitas vezes nos aprisiona, será que essa relação não é uma relação de reencontro nesse plano, nesse teatro da existência? Quando nós mudamos a nossa forma de ver a vida e passamos a ver a vida não numa situação pontual e momentânea, mas numa situação macro, maior, muito mais ampla, vendo a nossa existência e nossas relações como uma questão transcendental, de encontros e reencontro, e como diz André Luiz, a morte é um sopro renovador. E a cada sopro renovador, nós estamos num novo teatro da existência. Hoje, com aqueles que nós denominamos naquele personagem de pai, mãe, irmão, filho, primo, vizinho. E esse teatro nos dá a oportunidade de contracenar novamente para viver de novo determinadas experiências e resgatar os nossos erros, nossas faltas. Será que nós precisamos perder para poder valorizar? Espero que não. Queremos mudar o outro, mas não queremos mudar. Olha que interessante. Será que nós não devemos ser a mudança que nós queremos ver? Se é difícil mudar a si mesmo, é impossível mudar o outro. O outro só muda se ele quiser mudar, assim como nós também só mudamos se nós quisermos. E até mesmo querendo mudar já é desafiador para cada um de nós. Será que não vale a pena entender que aquela relação que muitas vezes está tão inflamada também tiveram seus momentos bons e hoje tem seus momentos bons, mas devido às, digamos assim, as confusões, os atritos do dia a dia, fizeram que a gente perdesse a beleza de ver a importância daquela relação. Talvez nós temos que ressignificar a nossa visão, nosso ponto de vista e entender sim que aquela pessoa que hoje nós só enxergamos os defeitos também tem seus pontos positivos, assim como nós também temos nossos defeitos e nossos pontos positivos. Essa confusão
Esse atrito é sempre um ponto de deslocamento para cima e para frente. Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, ficarmos estagnados no momento atual. Toda mudança, ela requer um certo atrito. Como, por exemplo, um pássaro que quebra o ovo para poder nascer. Como, por exemplo, o esforço que você faz nos pés para poder dar um salto. Cada elevação que nós nos propomos a fazer requer uma dose extra de energia. Isso não quer dizer que você tenha que procurar confusões no seu dia a dia, mas essas confusões, esses quebrar de ovos, esse impulsionamento para o salto é muito natural no processo da natureza, da transformação. Quando a gente começa a entender que nós somos seres extra, digamos assim, corpóreos, nós começamos a entender que nós somos extraterrestres no sentido de sermos visitantes do planeta, e aqui nossa casa é de fato uma escola, a gente começa a ressignificar o nosso ponto de vista. E a gente começa a perceber que essas relações são incríveis oportunidades para que a gente possa mudar a nossa forma de ver a vida e crescer. Olha que interessante. Sabe quando você ganha um presente na noite de Natal, por exemplo, como uma bola ou como um carrinho que você precisa de muito espaço para poder usar? Você fica pedindo a Deus para que chegue logo o dia seguinte para você sair para a rua, para o campo ou para onde quer que seja, para poder usar aquele brinquedo que você gostava tanto, né, que você acabou de ganhar. Isso acontece também na nossa vida. Quando nós estamos aqui nesse planeta, encarnado, vivendo essa experiência maravilhosa que é a vida, não sem desafios, porque o desafio justamente é a oportunidade que nós temos de usar aquele brinquedo para que a gente possa exercer as nossas habilidades. E aí você me pergunta, mas Hugo, que brinquedo é esse? Então, é o brinquedo das nossas experiências. Se você precisa desenvolver a sua raiva, o seu controle da raiva, vão haver mais situações para que você possa desenvolver seu autocontrole. Se você tem, por exemplo, pede paciência, vão haver mais situações para que você tenha que controlar a sua paciência. Porque nós temos que caminhar com as próprias pernas. Imagina só se o seu pai, a sua mãe, aquela pessoa que te criou, tivesse que estar com você agora, pegando no seu braço, segurando nos seus ombros, para que você pudesse aprender a andar. E você já com 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, não sei qual a sua idade, seria um pouco constrangedor e difícil. Talvez até essas pessoas que te criaram não estejam mais aqui. Mas não foi necessário, porque você, assim como eu, aprendemos a andar com as próprias pernas. Então, nós temos que continuar aprendendo outras questões. Aprender a controlar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos impulsos, nossas ânsias, nossos medos, as nossas limitações, transcender, evoluir, melhorar como pessoa, como pai, irmão, filho, vizinho, marido, esposa, seja lá como for, é o nosso papel. Isso é uma das coisas que o Divino Criador espera da gente. Que a gente caminhe com as próprias pernas. E ele não vai ficar segurando o tempo todo o nosso ombro. Ele vai nos dar a oportunidade para exercer aquilo que nós pedimos e aquilo que nós precisamos. Mas, Hugo, você tinha começado a falar em relação a cuidar bem daquela pessoa que eu amo. Pois é, esse é um ponto que nós temos uma tendência a passar por cima e não perceber. Outra coisa importante é que nós temos a tendência a ser ruim com quem é bom pra gente. Sabe aquela mãe que é toda atenciosa, que faz tudo o que você quer? Muitas vezes nós somos impacientes com elas. Aquele pai que tenta te colocar no colo, levar para você, te proteger de tudo nessa vida, a gente também tem uma tendência a ser injusto com eles, muitas vezes. Quantas vezes somos legais na rua e não somos legais no nosso convívio familiar? A gente precisa entender, meus irmãos, que aquelas pessoas que nos dão o privilégio de conviver, aquelas pessoas que nos dão a oportunidade de desfrutar dessa vida, de contracenar conosco, são aquelas pessoas que nós temos que ter um respeito e um carinho, digamos, um pouco maior. Respeito, carinho por todos, mas aquelas pessoas especialmente. Quantas vezes nós passamos por cima, nós fazemos o que não deveria, falamos o que não gostaria, agimos como contrário ao que a gente de fato idealiza, ou quem sabe até o que a gente prega. Mas a boa notícia é, como diz o nosso querido André Luiz, citado também ainda há pouco, é que sempre é tempo de recomeçar. Vamos recomeçar, todos nós, com muito mais consciência, com muito mais atenção, com muito mais, digamos assim, força,
Por mais que a gente tenha errado, vamos continuar buscando acertar. E de uma vez por todas, vamos aprender a amar e valorizar aquelas pessoas que nós amamos muito antes de perdê-las. Ou quem sabe, somos nós que vamos partir primeiro que elas. A existência é tão maravilhosa que nós nunca sabemos quem é o próximo, independentemente de idade. Talvez você possa estar do lado de uma pessoa de 80 anos e você com 30, 40 ser o primeiro a retornar do que aquela pessoa. E aquela pessoa viver mais 20 anos, 25 anos, sei lá quantos anos. Então, essa caixa surpresa, essa engrenagem, digamos, além do nosso entendimento, também mostra outra beleza em toda a criação. Por isso que nós temos que viver plenamente o presente, agradecendo a cada dia pela oportunidade da existência. Agradecer aquelas pessoas que dividem a vida com a gente, que nos fazem ser quem nós somos, aquelas pessoas que fizeram ser quem nós somos hoje. Aquelas pessoas que acordaram cedo, nos amamentaram, nos alimentaram, cuidaram de nós, seja o nosso pai, irmão, tio, aquele irmão mais velho que muitas vezes se posicionou como um pai. Quem sabe nossos avós, quantas pessoas assumiram um papel de tutor na nossa existência. Quem sabe até aquele marido que tanto cuida de você, ou aquela esposa que te leva nos braços como um irmão. E esse é outro ponto que todos nós temos que entender. Nós somos irmãos universais. Nós somos filhos do mesmo Criador. Nesse teatro da existência, nós estamos contracenando cada um no seu papel. Papel de filho, papel de marido, de esposa, de namorado, de vizinho, de chefe, de empregado, de patrão, seja lá quem for. Mas próximo está o dia em que nós vamos cada vez mais despertar para essa consciência que todos nós somos irmãos. Quando nós despertarmos para isso verdadeiramente, determinados sentimentos que já não valem mais a pena e que a humanidade está tendo a oportunidade de ter a consciência e a partir da consciência de melhorar para aqueles que se sentem preparados e que conseguem de fato estar presente para a importância dessa informação, nós vamos continuar expandindo e colocando algumas palavras, alguns sentimentos na geladeira, porque não vale mais trabalhar o egoísmo, trabalhar as mágoas, querer controlar as pessoas, porque nós não controlamos nem a nós mesmos. Olha que interessante. Você acha que se controla? Fica aí 10 minutos sem respirar. Mas 10 minutos não é nada. Fica sem respirar. A gente não controla nem a própria respiração. Por que a gente quer controlar o outro? Por que a humanidade, no passado não tão distante, gostava de escravizar? Escravizar no intuito de bater, de enquadrar, de engaiolar e tudo mais. Mas hoje a gente tenta escravizar de outras formas, né? Mas estamos evoluindo. Sabemos claramente que a natureza não dá saltos. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós estamos no nosso processo de melhoria. Mas tem que ser um processo contínuo. Mas mesmo se eu cair, eu não vou ficar lá no chão porque eu caí. Eu vou cair e vou continuar caminhando. Vou levantar. E se eu cair de novo, eu vou continuar levantando. Porque esse é um dos processos. Esse é um dos pontos onde tem imensa beleza em todo o processo, que é justamente o fato de aprendermos a todo momento. Se nós, como disse Gonzaguinha, somos eternos aprendizes e muitas vezes nos, digamos assim, envaidecemos com a ilusão do ego, achando que nós somos um pouco melhor do que o nosso colega do lado, você imagine se a natureza não nos mostrasse a todo momento essa complexidade do aprendizado e esse teatro gigante que é essa escola da vida, onde nós podemos aprender a todo dia. Aprender em vários pontos, aprender a ser uma pessoa melhor, aprender alguma coisa no seu trabalho, aprender alguma coisa na vida social, na vida religiosa, alguma situação, alguma frase, algum conhecimento, algum livro que você tem a oportunidade de ler, algum texto que muda a sua forma de ver a vida. Então nós aprendemos a todo dia, a todo instante, todo momento. E isso é muito interessante. Mas esse conhecimento, ele precisa, meus amados irmãos, ser colocado em prática. A gente não está querendo aqui ser melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que o outro. Cada um no seu tempo, e esse é outro ponto também que vale a pena a nossa reflexão. A gente não tem que ficar policiando quem é melhor ou quem é pior. A nossa caminhada, ela é pessoal, por isso nós somos indivíduos, nós somos individuais na nossa existência. Vivemos em coletividade, porque precisamos um do outro, mas a convivência é cada um no seu mundo mental.
no seu carro mental, aonde você pode ser do mendigo ao presidente da sua república, aonde você pode ser o seu juiz e ao mesmo tempo o seu condenado, ou ao mesmo tempo o seu advogado de defesa. A nossa consciência é um santuário e nós temos que aprender a usar todo esse conhecimento, toda essa autoridade interna para transformar a nossa vida mental. Só assim nós seremos capazes de transformar a vida do outro e, consequentemente, um mundo melhor. Como diz aquela música, né? A paz do mundo começa em mim. Pois é, meu irmão, minha irmã. A paz do mundo começa em nós. Nós temos que aprender a amar. Vamos fazer um exercício? Vamos, depois desse vídeo, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, qual a plataforma, vamos mandar uma mensagem ou ligar. Ou se você tiver o privilégio de estar com a pessoa amada do seu lado, seja ela quem for, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seja quem for, seu avô, seu amigo, fala para aquela pessoa o quanto você a ama ou o quanto você a admira. Não espere ouvir, porque pode ser que haja uma grande frustração. E, por sinal, eu até acho que, num primeiro momento, vai existir essa frustração. Então, o verdadeiro amor é como o amor de uma mãe, de um pai, que entrega tudo aquilo que tem, o melhor de si, dedica a sua vida e nunca espera nada em troca. Faz simplesmente por amor. Esse é o verdadeiro amor. O amor é doação. Então doe. Faça para aquela pessoa, fale para ela o quanto ela é importante para você. Agradeça a ela tudo que ela representa para você. E torne esse hábito, num bom sentido, uma rotina. Acho que vai te fazer bem. Vai fazer bem também para aquela pessoa que vai ouvir. William Shakespeare dizia que chega um momento na vida em que o que vale a pena não é o que você tem, mas quem você tem. Eu sei que essas pessoas que dividem a vida com você, ou que já dividiram, talvez em um passado muito ou pouco distante, elas têm os defeitos delas, e eu não preciso ter uma bola de cristal para perceber isso. Como eu sei, porque eu também tenho os meus defeitos, mas também tenho as minhas qualidades, assim como você. Todos nós temos. Quando nós começamos a entender que nós temos essa fragilidade, ao mesmo tempo que temos essa capacidade de fazer o bem, de termos esses pontos positivos, luminosos, nós começamos a entender que o outro também tem, e o outro também tem os mesmos direitos que eu. Então, por mais que eu tenha as minhas mágoas daquelas situações que nós vivemos no passado, com aquela ou aquelas pessoas que dividem ou que dividiram suas vidas conosco, eu não vou me prender a esses fatos. Pelo contrário, eu vou agradecer. Faça isso. Manda uma mensagem, ligue se você estiver presente, abrace. Não espere nada em troca. Faça por você. E se você fizer isso um pouco mais, você vai perceber que dentro de você, no primeiro vai aparecer uma energia tipo, como você é bobo. Mas depois você vai perceber que essa energia é o ego falando, dizendo que você não deveria fazer o que de fato deveria. Mas, depois disso, vai vir uma cascata de tranquilidade, de amor no teu coração. Como diz aquela música do João Donato, se não me falha a memória, a paz invadiu meu coração. Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Que as dores sejam sementes de alegria. Que você possa falar mais que ama. Não deixe perder para poder falar. Abrace, fale, agradeça. Isso vai fazer bem para o outro, sobretudo para você. Vamos mudar nossa forma de ver a vida e transformar a nossa existência e a existência do outro a partir do nosso novo comportamento, o nosso novo eu. Eu agradeço muito aqui a sua atenção. Desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Aqui foi Hugo Richard e a gente vai se encontrar muito em breve. Até logo.